E aí, tudo bem? Aqui é Alisson Limer. Bom estar de volta, um ano e meio longe das redes sociais. E nesse vídeo eu quero te contar o porquê eu decidi dar esse pause na minha carreira, porque eu retornei e comentar sobre a reportagem do Fantástico do último domingo sobre coaching, tão polêmica. Tá todo mundo falando dessa reportagem e tem a ver totalmente esse meu pause, esse período sabático de um ano e meio com essa história do coach. Eu vou começar a contar isso para você, tá? Bom, primeira coisa aqui, eu acredito que a Rede Globo e o Fantástico foram imparciais dessa vez. Eles não costumam ser tão parciais sempre, mas eles foram imparciais. Acredito que deu espaço tanto para um lado como para o outro, né? Fez ali as provocações, deu espaço de fala, deixou à vontade para comentar e assim por diante. Então acho que nesse ponto ali não tem nada que desabone aí a emissora de TV, porque ela deu os dois espaços aí suficientes, né? Agora, o que cada um falou são outros 500. Vamos começar pelo começo, sobre a nomenclatura de coach, que eu vi que é uma bagunça ainda, o pessoal, até mesmo na reportagem lá, não está usando certo. Então, coaching é a metodologia, o processo. Coach é o profissional. Coach é a pessoa que recebe o processo, né? Então, posto isso, vamos seguindo em frente aqui. O coaching, o nome coach vem, nossa, lá de trás, de línguas da Europa, depois teve uma passagem lá no espanhol e etc., que era basicamente uma carruagem antiga, tô falando de, sei lá, 1500, 1600, 1300, e eles transportavam, essas carruagens transportavam grandes valores, né? Fisicamente falando, ouro, joias, dinheiro e etc e tal. E elas eram conhecidas por serem mais seguras, né? Por terem um tipo de blindagem ali e profissionais que eram armados e etc e tal. Então a palavra surgiu aí como um transporte de segurança. Nos Estados Unidos, a palavra coach está muito associada ao treinador esportivo e a própria tradução da palavra coach em inglês é treinador, né? Diga-se de passagem, o que o coach não deve fazer, tá? Não deve fazer treinamento. Ah, na década de 80, um cara chamado Tim Galloway, ele que era professor, treinador de tenistas, esportivo no caso, percebeu que seus melhores alunos, os melhores campeões, eles tinham não só uma competência técnica, um treinamento físico, mas principalmente eles tinham um tipo de mentalidade forjada para serem campeões. E ele percebeu que isso não só era real, como também era possível duplicar isso para outros profissionais, para outros atletas. Então, o Tim Gallo ele teve aí um papel muito importante na primeira estruturação do que viria a ser o coaching conhecido como a gente conhece, mais ou menos. Na década de 90, aí, o Jack Welch assumiu a gestão da GE, como CEO da GE, que não dava bem das pernas, e o cara conseguiu realmente aí resultados incríveis na gestão, tirou a GE do buraco e utilizou a metodologia do coaching no ambiente corporativo, que se popularizou rapidamente pelo mundo inteiro, não só pelos Estados Unidos, até porque realmente funciona muito bem quando bem aplicado, né, quando bem estruturado e quando não se confunde os papéis. E aí o Jack Welch teve esse grande papel na popularização do termo e do coaching no ambiente corporativo, no mundo corporativo. Bom, por que eu me sinto à vontade de falar sobre coaching? Eu tenho uma formação muito sólida, eu tenho 6 formações, sendo que 3 internacionais. Eu não vou comentar aqui os nomes da onde eu fiz as formações por motivos óbvios. Sou Master Coach também e principalmente a minha primeira formação em coach foi em 2006. Ninguém nem falava de coaching na época, né? E também eu conduzi inúmeros, perdi as contas de quantos processos eu conduzi de coaching, tanto life coach, mas principalmente executive coach, com profissionais de carreira, com gerentes, gestores, líderes, diretores, empresários, né, ajudando-os aí a atingirem os seus objetivos através da metodologia do coaching. Quem mais? Por isso, também fui sócio de uma empresa
mais ou menos uns 4 anos atrás, que esse sim foi o grande motivo aí de eu dar esse pause. Que aconteceu, né? Basicamente aí nós éramos em outros sócios e o meu papel era o cara do treinamento. Eu estruturei a formação, fiz minha lição de casa, né? Eu amo esse meu papel de professor, então realmente mergulhei nisso e acredito que nós fizemos um grande trabalho. Mas em 2016 ali, deu esse boom no mercado do coach, né? Eu quero explicar o porquê que isso aconteceu na minha visão. A primeira coisa que aconteceu ali foi a bagunça de não só de nomenclatura, mas de fundamentos mesmo, né? Que é o seguinte: o que o coach faz, o que o coach não faz. Coaching não é aconselhamento, o coach não é consultor, o coach não é treinador, o coaching não é mentor, o coach é coach. Então ele deve simplesmente aplicar a metodologia do coach. Claro que um profissional, por exemplo, como eu, tem 20 anos de experiência, tenho formação sólida em coach, em programação neurolinguística, em gestão estratégica, em gestão comercial, você utiliza as ferramentas e troca, né, o seu chapéu ali, troca o seu papel, transita entre esses papéis com mais eficiência, obviamente, mas você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo, né? Então, onde que começou essa bagunça? Primeiro, nas áreas de atuação. O coach ele pode atuar em qualquer área onde o ser humano atua. Basicamente, ele pode ajudar e pode ser eficaz sim em qualquer área. Porém, área de atuação, nicho de atuação, não significa que o coach é especialista naquilo. Por quê? Aqui tem um choque, né? Se o coach é especialista, por exemplo, em finanças, ele não aplica coach em finanças. Ele é consultor em finanças e pode somar a metodologia, as ferramentas do coaching para ajudar o cliente dele a atingir os seus objetivos. Mas quando ele está orientando, quando ele está mentorando, quando ele está dando sugestões, quando ele está aconselhando, ele não está no papel de coach. Ele está no papel de consultor, de mentor, de conselheiro e assim, de treinador e assim por diante, mas não no papel de coach, tá? Então aí começou uma bagunça. Por quê? Logo na sequência, quando deu esse boom, né? O que aconteceu com esse boom no mercado? Foi quando alguns elementos se encontraram, né? Primeiro, a ganância de alguns empresários aí grandes do mercado de coaching, que só para você ter uma ideia, em 2016, vou dar alguns números aqui, tá? 3 grandes institutos de coaching no Brasil despejavam só no Google de publicidade mais de R$ 1 milhão por mês. Por mês, isso em 2016. Eu estava nesses bastidores e vi isso acontecendo muito próximo, tá? Então, eu não sei como está hoje esse mercado em termos de publicidade, mas esses são os números de 2016. Um formulário de lead qualificado, para quem entende do que eu estou falando, sabe bem aonde que eu vou chegar. Em 2016, chegava a custar no Google Search, por exemplo, formação em coaching em São Paulo, mais ou menos uns R$ 400. Para você ver, então, que poucos empresários aí acabaram dominando esse mercado, o grosso desse mercado aí, e até, de certa forma, ali não é um monopólio porque não é uma empresa só, mas um oligopólio, vamos dizer assim, entendeu? Quando essa ganância, mais a bagunça das terminologias, das áreas de atuação, encontraram aí as promessas milagrosas dos marqueteiros digitais, meus amigos, aí virou a bagunça, né? Aí a gente tem coach dark, co-coaching. O coach que ajuda o seu cachorro a fazer cocô no lugar certo. Você acha que eu tô brincando? É sério. Pode dar um Google que você vai achar. E dark coach, coach infantil, coach de barba, coach de cabelo, coach de moda e tal. É, a gente sabe, na verdade, o coach é um nome que ficou na moda. O cara nem precisa fazer formação para ser coach, porque não tem nenhum órgão que regulamenta a profissão no Brasil. Então, o cara pode se auto-intitular coach sem problema nenhum. Eu conheci várias pessoas e até alguns profissionais sérios dentro da área de consultoria que depois da moda, eu sou coach também, pus aqui. Mas você fez formação? Não, não fiz nenhuma, mas eu sou coach. Ok, né? Não dá para falar nada, não tem regulamentação. Aí quando esses elementos se juntam, vira essa bagunça, né? A gente tem coach, cara, de tudo, auto-intitulados, coach quântico, né? E aí os profissionais
de áreas de ciência, da área da ciência médica, como profissionais da área de saúde, enfim, psicólogos, neurocientistas, nutricionistas e tal. Claro que vão ficar muito pé da vida, né? Não só porque vários coaches estão, entre aspas, roubando possíveis clientes deles, né? Mas principalmente porque não há ali um embasamento dentro da área de conhecimento técnico como alguém que fez 4, 5 anos de faculdade, estudou tecnicamente sobre aquilo e assim por diante. Por isso que eu falo, o coach, ele tem que dominar a metodologia do coaching, não a área de atuação do cliente dele, mas a área de atuação dele como profissional. Eu sou consultor empresarial, principalmente. Eu utilizo o coaching em várias situações. Eu tenho que pegar na minha caixa de ferramentas a ferramenta adequada para aquela situação específica, para aquele cliente, para aquela empresa, para aquele time específico. Então, um bom pedreiro tem várias ferramentas e ele não vai pegar um martelo para colocar um parafuso. Ele vai pegar uma chave de fenda. Então, essa é a habilidade que o profissional de desenvolvimento humano e organizacional precisa amadurecer, né? Basicamente é isso. Vamos lá, então. As características principais do processo de coach. Então, o coach não orienta, não dá direção, não aconselha, não dá sugestão, não treina. As características são: é um processo onde o tempo é do coach, ou seja, do cliente. É um processo onde o coach é provocado mentalmente nas sessões, nas estruturas, e ele sai com uma série de lições de casa, porque ele tem um objetivo estabelecido e ele sabe que cumprindo aquele plano de ação, muito provavelmente ele vai chegar na consecução daquele objetivo. Não vou parar o vídeo aqui, o alarme tocou, vamos que vamos. Características do processo de coach e tal, beleza. Bom, olha só. Essa polêmica chegou até no Congresso. Tem 4 projetos de lei que tramitam no Congresso, na Câmara dos Deputados, buscando a regulamentação do coach. Vou fazer uma observação aqui. Alguns empresários do segmento não desejam, como vocês até viram na reportagem, um exemplo, não desejam a regulamentação, né? Porque acham que vai engessar, que vai dar um dono e assim por diante. Outros querem a regulamentação. Alguns, né, que querem a regulamentação, provavelmente já tem ali alguém, um contato político, etc e tal, que acaba puxando a sardinha pro seu lado, né? A gente sabe que no Brasil é assim que funciona, não só pro coach, para tudo, basicamente, né? Então isso não é novidade. Sobre regulamentação também, né? Uma coisa que eu fiquei impressionado quando eu conheci bem os bastidores, né, desse mercado ali, tendo sócios que são grandes players desse mercado e tal. Eu falei assim, nossa, e aí? A gente precisa de uma certificação, a gente está montando nossa, né, pô, tão sério aqui, a gente está trazendo uma tecnologia de metodologia de vanguarda. Nossa ideia, quando eu ingressei nesse mercado empresarialmente, era a gente trazer uma formação de um alto nível técnico, né, de conteúdo, com seriedade, através de uma metodologia diferenciada que hoje está sendo conhecida com essa história do Covid, aceleração do digital, né, do EAD, como um conceito de sala invertida. A gente estava pensando isso lá 4, 5 anos atrás, de como que a gente podia o quê? Trazer esse conteúdo sério, técnico, de alto valor, porém com um preço muito mais acessível, né? Porque as formações são muito caras no Brasil e no mundo também. Então, essa era aí a nossa ideia, né? Então, eu fiquei muito impressionado em saber, por exemplo, que institutos que, não que regulamentam, né, mas que dão uma chancela ali, um instituto de certificação X, Y, não vou citar nenhum nome aqui, mas a grande maioria desses institutos são de propriedade dos próprios sócios dos institutos de coaching, ou seja, é o cara regulamentando ele mesmo e dando a chancela de que ele é bom. Olha que incrível. É legal pra caramba, né? Então, se você for fazer uma pesquisa séria, profunda, você vai ver que muitos desses institutos que chancelam outros institutos, sociedades, academias de coaching, elas têm essa característica, tá? O que é muito triste, né? Então, a gente está aqui, né? Coaching, milagre ou crime? Por que crime? Porque além dessas 4 ações que tramitam no Congresso, na Câmara dos Deputados, tem mais uma ou duas, se não me falha a memória, que estão tentando
criminalizar a atividade de coaching no Brasil, o que eu acho um absurdo também, né? A gente não pode confundir a metodologia, o processo, a ferramenta com as pessoas que fazem mau uso dela. Tem isso também, né? Então, poxa, a gente tem ótimos coaches no mercado. Eu convivo com centenas de coaches. Eu formei coaches que eu acompanho há anos e são profissionais sérios de consultoria empresarial, ou de desenvolvimento pessoal, ou treinadores físicos, enfim, uma gama gigante de áreas e de profissionais que são sérios, éticos e realmente sabem transitar no papel de coach, de consultor, de especialista e assim por diante. Então, olha só a tentativa, olha onde a gente chegou, né? Eu não sei como que vai se desdobrar isso, eu acho muito difícil conseguirem êxito nisso. Também não concordo, não acho que é crime, mas também está longe de ser milagre. E essa polêmica começou justamente nessa polarização, né? Os grandes problemas da humanidade acontecem nessas grandes polarizações, né? Visto, por exemplo, sem entrar no mérito, o cenário político que a gente tem nos Estados Unidos, no Brasil, nessa exacerbada polarização de ideias, né, de valores e assim por diante. Então, esse é um fato que aconteceu aqui, está acontecendo no Brasil, e aí eu vi alguns reacts, né? Vi alguns reacts interessantes, vi uns que eu, nossa, quase chorei, e de influenciadores digitais e de profissionais da área de desenvolvimento pessoal, não empresarial, falando, olha, uma besteira atrás da outra, entendeu? Ah, questão das emoções. Claro que o coaching, o processo mexe com as emoções, né? A pessoa que está buscando seus objetivos, é o que ela mais deseja na vida, a pessoa que está num relacionamento ruim, a pessoa que está sem dinheiro. Óbvio que isso mexe com as emoções e o processo de coaching, de alguma forma, vai ajudar no empoderamento, a pessoa ser mais responsável pelos seus atos, né? Pelos seus resultados. Isso vai ajudar, mas, poxa, terapia. Aí fica um aviso, né? Coaching não é terapia. O coaching não entra na história pessoal do cliente. Ele não trata de passado, ele não quer harmonizar nada, ele não pretende, ele não foi criado para isso. O coaching ele olha para o futuro. Ele olha simplesmente para o objetivo do coach e ajuda ele a traçar um plano para atingir esse objetivo e desenvolver as competências ali que ele precisa, né, para atingir esses objetivos. Basicamente é isso, não tem muito segredo. Então as pessoas querem trazer um monte de alegorias e tal, né, diferenciais, né, porque no mercado digital você tem que ser ultra segmentado. Aí os nichos, né, coach disso, coach daquilo, se especializa nisso, que daí você vai ficar bom, você senta ali no topo da sua montanha e vai ficar com aquele pedaço daquele mercado. Essa loucura que foi trazida aí para a realidade do mercado de desenvolvimento pessoal e profissional no Brasil, tá? Então, esses reacts aqui, tem um que me chamou bastante atenção, não vou comentar o nome, mas, poxa, um cara, assim, de expressão, sabe? Um profissional até que eu acompanhei alguns conteúdos dele, acho que o conteúdo dele é muito bom dentro daquilo que ele se propõe a fazer, mas ele falou, olha, desculpa, falou merda. Quando ele disse que o coaching acabava fazendo terapia sim, e até mesmo melhor do que muitos psicólogos. E olha, aqui eu faço uma ressalva, né? Nós podemos ter casos isolados disso. Eu sou formado em PNL, eu tenho mais de 400 horas em programação neurolinguística. A minha primeira formação eu fiz em 2002. Eu fiz Practitioner, Master Practitioner e Trainer Master Practitioner. 2 vezes cada um em institutos com trainers diferentes, porque eu sabia que eu desejava ingressar nessa carreira, então eu sempre procurei profundidade, seriedade e outras referências que não fosse uma pessoa só. Então, obviamente que, por exemplo, a programação neurolinguística, ela pode sim ser muito eficaz em processos terapêuticos, mas o processo terapêutico precisa ser conduzido por um profissional da área, alguém que estudou sobre aquilo, alguém que tem respaldo científico sobre aquilo, e não um coach, mesmo porque a finalidade do coach não é essa. Então, olha, para você que falou isso, olha, você falou uma grande asneira, sinceramente, a despeito do seu trabalho ser muito bom, ter muitas referências positivas. Teve os reacts também das pessoas que ficaram indignadas. Fantástico, tendencioso, Rede Globo, lixo de esgoto e tal. Olha, dessa vez eu acho que foi totalmente imparcial. Você vê ali que tem um equilíbrio, né? Mostrando o lado do neurocientista, do psicólogo, etc e tal, independente da opinião, mas foi equilibrado, né? Acredito que deu espaço para todo mundo ali falar, se posicionar.
e caminhar muito bem ali sobre as suas opiniões do assunto, que no caso era o coach, né? Bom, basicamente, acho que esse é o comentário. Acredito que o coach não seja nem crime e muito menos milagre, né? Mas sim um processo estruturado, lógico, com uma utilização de ferramentas de gestão que ajudam, gestão pessoal, que ajudam uma pessoa, um time, uma equipe a atingirem os seus objetivos. Ponto. É isso. Por que eu voltei, né? Porque eu parei, na verdade, né? Porque eu parei com as redes sociais desse pause. Eu fiquei besta quando isso aconteceu, eu era sócio. Aí eu comecei a ser pressionado pelo sócio investidor a adequar a esse mercado. É engraçado que, como ele também já estava à frente de um outro instituto, ele era um sócio oculto, investidor naquele negócio, ele queria que eu, que estivesse à frente do negócio, começasse a entrar nessa bagunça, né? E começasse a fazer essas promessas milagrosas também. E um dia eu até questionei, isso me marcou profundamente, né? Olha só, ele falou assim para mim, né, meu ex-sócio, sabe por que você não ficou rico ainda? Eu falei assim, por quê? Eu queria fazer uma pergunta assim, mas primeiro você tem que perguntar se eu quero ficar rico, né? Mas tudo bem. Por que eu não fiquei rico? Porque você se preocupa demais com os seus alunos e com o conteúdo. Menos é mais. Quando os meus alunos entram na sala, aí ele me provocou. Você não é trainer em PNL? Sabe que eu vejo quando eu vejo os meus alunos dentro da sala? E ele falou isso batendo na mesa, um nível de energia violento até, Visa na testa deles. Eu vejo um ticket de entrada para o meu negócio. E é assim que você tem que ver. Esse dia eu sabia que eu não poderia mais ficar nessa sociedade. Eu comecei a ser pressionado para diminuir o conteúdo, para baixar mais o preço, para fazer promessas, né, mais condizentes com aquele momento do mercado, e eu não tive estômago para isso. Vai totalmente contra os meus valores e principalmente com o respeito que eu tenho para os meus alunos e com o meu papel de educador, né? Eu tô nessa há 20 anos, eu escolhi isso, eu abandonei uma carreira jurídica, eu abandonei um emprego que eu tinha como gerente numa grande instituição financeira para me dedicar exclusivamente à área de desenvolvimento humano e organizacional. Então, aquilo para mim não funcionou. Né? E aí eu retornei para minha carreira de consultor independente. Esse negócio mexeu muito comigo. Eu acabei dando um pause nas redes sociais. Muita gente me procurou para saber o que tinha acontecido e tal. Enfim, não foi um momento legal para mim. E eu, inclusive, mudei de cidade, fui para o interior. O bom foi que eu tive esse período sabático onde eu pude repensar minha vida, minha carreira, né? Abrir um outro negócio, assumir um pequeno negócio da minha mãe numa cidade pequena. Tive um momento mais familiar ali, mas eu não fiquei parado, não. Eu atendi ainda os meus clientes, já de carteirinha, vamos dizer assim. Atendi grandes clientes também, e principalmente eu tive uma oportunidade para refletir sobre esse cenário, sobre esse mercado, para analisar, para pesquisar e pensar como que seria a minha carreira e principalmente qual que seria o meu papel nesse mercado tão bagunçado com o coach. Então, esse período sabático, ele me ajudou a chegar até onde eu estou hoje e principalmente tomar uma decisão, né? Por quê? Olha, eu queria realmente fazer alguma coisa. Eu vejo que muitas pessoas que estão nessas formações, não só de coach, mas de N coisas, né, que tem hoje no mercado de desenvolvimento pessoal, elas têm uma coisa em comum. De alguma maneira elas foram tocadas, elas conseguiram ter algum benefício com esse curso, com essa metodologia, com o método, seja qual for, não importa. E elas foram tocadas profundamente de alguma maneira, onde elas viram que o sentido da vida delas, a missão da vida delas é de alguma forma, através do seu capital intelectual, ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E eu acho isso muito nobre, quando é verdadeiro, né? Porque eu realmente mudei minha vida há 20 anos atrás, porque eu tive contato com isso. Então eu queria fazer alguma coisa realmente por essas pessoas que estão sendo até mesmo ludibriadas nesse mercado, né? Porque sempre o próximo curso é que você vai aprender como ter sucesso, sempre o próximo, o próximo. Então é uma espécie de prisão que acontece, né, para esses alunos de coaching. Sempre o próximo que vai te ensinar o pulo do gato. E aí eu pensei muito sobre isso e eu decidi ali como que eu poderia ajudar essas pessoas e ter esse retorno e ter um papel que realmente fizesse uma diferença nesse mercado, né? Com a minha experiência.
eu decidi desenvolver um programa de formação de consultores e treinadores, porém, para o mercado corporativo. Esse é o ponto, entendeu? Então, eu iniciei agora uma série de conteúdos, já tem programado uma série de conteúdos onde eu vou ensinar, onde eu vou orientar, onde eu vou pegar na mão de profissionais que desejam, né, ser consultores e treinadores no mercado corporativo e eu vou ensiná-los a terem uma carreira próspera, né, sólida, sustentável e significativa, fazendo a coisa certa, da maneira certa, com autenticidade, com seriedade, com responsabilidade e com prosperidade, porque o mercado corporativo, a despeito de qualquer crise, nunca tem crise. Ele tem crise, mas continua contratando treinamento, continua contratando consultoria, continua contratando executive coaching e assim por diante. Não tem. Faz 20 anos que eu vivo esse cenário. E nos dois piores momentos da minha vida, inclusive um desses, quando eu decidi sair dessa sociedade, que eu saí não só com uma mão na frente e outra atrás, mas também com a carreira meio bagunçada, né, emocionalmente ali abalado e tudo mais. Foram nos dois piores momentos da minha vida onde esta profissão, esta expertise, esse conhecimento me ajudou a sair dela rapidamente, né? E isso tem a ver com ganhar dinheiro, com saber se vender, saber entregar o que você está vendendo e não só saber entregar, mas com que as empresas contratem você novamente, né? Nada de produtos enlatados. Então é isso que eu vou ensinar. Então eu estou inaugurando aqui no canal também uma playlist profissão consultor e treinador. Talvez eu monte um canal, deixa aí a sua sugestão, as suas dúvidas, os seus comentários. O que você acha da reportagem do Fantástico também, né? O que você achou dos comentários e o que você acha desse mercado hoje em dia. Bom, é isso e eu te vejo aí em breve nos próximos vídeos.